Nesta manhã nós queremos refletir sobre a palavra de Deus registrada no livro de João, Evangelho de João, capítulo 20. O versículo é o 31, onde nós lemos assim: Estes, pois, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que Deus abençoe o meditar nessas palavras em nossos corações. Amém. Queridos irmãos e irmãs, alguém dentre vocês viu Jesus nesta semana? Quem sabe alguém tenha visto Jesus no supermercado? Ou quem sabe alguém tenha visto Jesus no hospital? Ou quem sabe ainda alguém tenha encontrado Jesus na padaria? Ou ainda na faculdade? Alguém viu Jesus nesta semana? Não? Não viu? Mas então, como que é possível continuar crendo em Jesus se nós não ouvimos? Hoje confessamos aqui a nossa fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Cantamos aqui agora há pouco, aleluias ao nosso Senhor e Salvador. Mas de onde procede esse louvor? Vocês vão dizer: da fé. Ótima resposta. Mas como que nós cremos se nós não vimos e não vemos mais Jesus? Inclusive, na semana passada, nós enfatizamos aqui, fizemos menção às 15 aparições de Jesus registradas na Bíblia. E na ocasião, nós enfatizamos que essas aparições foram o fator determinante para as pessoas da época crerem em Jesus, que Jesus havia vencido a morte. Portanto, naquele primeiro momento, o ver para crer foi fundamental na vida daquelas pessoas. O ver para crer transformou os discípulos de Jesus em mártires. Vejamos, por exemplo, a história desses homens de Deus. Tiago. Se nós lemos lá em Atos 12, versículo 2, ali nós vamos ler que Tiago, um dos 12 discípulos, ele foi decapitado a mando do rei Herodes. Qual foi o fim do outro discípulo de Jesus? Pedro. Diz a tradição que Pedro foi crucificado, inclusive de cabeça para baixo, em uma cruz em forma de X. Isso foi em Roma. E o outro discípulo, o Mateus, diz o texto que ele sofreu martírio na Etiópia, diz a tradição cristã, morto por um ferimento causado por uma espada. E Tiago, o irmão de Jesus, não oficialmente um apóstolo, diz a tradição cristã que Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, foi espancado até a morte com um porrete. E Bartolomeu, outro discípulo, também conhecido como Natanael, diz a tradição cristã que Natanael, ele foi chicoteado até a morte. E o André, diz a tradição que André morreu em uma cruz em forma de X na Grécia, e também é dito nessas versões, digamos assim, paralelas à Bíblia, que André, ele levou 2 dias para morrer, e ali então pregado na cruz, ele durante esses 2 dias, ele também pregou o evangelho para os seus torturadores, durante 2 dias, até
o momento em que ele morreu. E Matias, o apóstolo escolhido para substituir o traidor Judas Iscariotes. O que a tradição cristã fala sobre o fim de Matias? Diz que Matias, ele foi apedrejado e depois decapitado. E o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo, digamos, tardio, não fez parte do grupo dos 12, mas também é considerado um apóstolo. Biblicamente e historicamente é dito que ele foi torturado e depois decapitado em Roma no ano 67 depois de Cristo. Fins trágicos destes homens de Deus. E o que é mais interessante é que todos eles estavam dispostos, e como de fato acabou acontecendo, estavam dispostos a morrer em nome da fé e pela sua fé. E o fato de que todos os apóstolos estavam dispostos a morrer horrivelmente, recusando-se a negar a sua fé em Cristo, é uma tremenda evidência de que estes homens verdadeiramente eles viram o Cristo ressurreto. Porque ninguém morreria por alguma coisa se soubesse ser aquilo uma mentira. Então, o que fazia esses homens ter essa determinação, este zelo, essa coragem de estar disposto a morrer, a abrir mão de sua fé, foi realmente o fato deles terem visto o Cristo que venceu a morte. Hoje, no segundo domingo após a Páscoa, nós precisamos corrigir um erro histórico de julgamento em relação a um desses discípulos de Jesus, principalmente o Tomé. Por vezes nós o rotulamos de racionalista, por vezes nós o criticamos porque ele precisou de provas visíveis e palpáveis para crer. Mas a questão que eu quero colocar aqui para a igreja é a seguinte: será que apenas o Tomé precisou ver para crer? Será? Como estavam os discípulos antes de verem Jesus? Como eles estavam? Diz o texto que eles estavam trancados dentro do cenáculo, estavam com medo, eles eram pessoas medrosas, estavam tristes, fazendo suas reflexões sobre os últimos acontecimentos, e tudo mudou quando Jesus entrou em cena, quando Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E eles então, diz o texto, que eles se alegraram quando viram o Senhor. E assim então, quando Jesus mostra as mãos e o lado, ele mostra que era o vencedor. E diz o texto que os discípulos, quando ouviram, eles ficaram felizes. Então, o ver Jesus trouxe alegria, trouxe paz, trouxe conforto. E quando então eles vão anunciar para o Tomé que eles viram o Senhor, eles dizem: estamos aqui para dizer que vimos o Senhor. Então, o ver foi importante, foi imprescindível. É verdade que o Tomé não estava ali na primeira aparição, isso é fato, está aqui no texto bíblico. E quando os discípulos o abordaram para descrever a experiência que tiveram, dizendo: nós vimos o Senhor, ele disse: então tá, eu só vou também acreditar, não apenas quando eu ver, mas quando eu também tocar em Jesus. Mas a questão é, Tomé foi o único que precisou ver para crer?
Por que será que nós somos tão contundentes em nossas críticas a Tomé? Inclusive eu, em vários momentos, em outras reflexões, por vezes malhei o coitado do Tomé. Por que nós somos tão duros com ele? Talvez vocês vão dizer, ele precisou ver para crer, mas todos os outros também precisaram ver para crer. É verdade que Tomé cometeu essa gafe aqui de não estar na primeira reunião dos discípulos, logo depois que Jesus havia ressuscitado, e na primeira aparição, então Tomé não viu Jesus, mas diz a tradição cristã, que o apóstolo Tomé também morreu como mártir, quando ele foi atingido por uma lança na Índia, durante uma de suas viagens missionárias, para estabelecer a igreja lá. Tomé também morreu como mártir. Tomé também esteve disposto a dar a própria vida em favor da causa de Cristo. Então, o grande problema de Tomé não foi o ver para crer. Todos precisaram ver para crer. Mas o grande problema dele foi estar ausente na primeira aparição de Jesus. E esta ausência lhe trouxe sim consequências, prejuízos significativos. Mas também diz o texto que dias depois, quando Jesus apareceu novamente aos discípulos, e Tomé daí estava com eles, e depois de Tomé ver Jesus e tocar nele, Tomé fez a grande confissão. Diz o texto que, ajoelhando-se diante de Jesus, ele disse: Senhor meu, Deus meu. Ao que Jesus respondeu: porque me viste e creste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. A quem Jesus estava se referindo? Quem estaria dentre aqueles que não viram e creram? Na verdade, a Bíblia fala que o único que não precisou ver para crer na ressurreição de Cristo foi João, o discípulo amado. Os demais todos precisaram ver para crer. E aí Jesus, quando disse bem-aventurados os que não viram e creram, será que ele estava se referindo somente a João? Será? Ou será que ele estava pensando no que aconteceria a partir daqueles dias, ou a partir dos testemunhos dos discípulos, que seriam mais tarde escritos, e através desses testemunhos escritos, outros cristãos posteriormente, futuramente, passariam a crer em Jesus. Até volto a fazer a pergunta: alguém viu Jesus nesta semana? Alguém viu Jesus na semana passada? Aliás, vamos perguntar assim: alguém viu Jesus alguma vez na vida para acreditar que Ele existe? Não é assim que nós fazemos as nossas orações? As fazemos em nome de Jesus, mas como crer se não o vemos? Como é possível nós continuarmos crendo nele, visto que a nossa tendência natural é esta, sermos racionalistas, sermos incrédulos? Não só Tomé, não só os discípulos precisaram ver para crer, nós também queremos ver para crer. A nossa tendência natural é esta: queremos ver, nós queremos tocar, nós queremos e gostamos de provas para acreditarmos em algo. É assim, as provas são fundamentais. Mas que provas nós temos, palpáveis e visíveis, para crermos no Cristo ressurreto? Seguindo a nossa inclinação natural, nós só aceitamos como verdadeiro aquilo que pode ser provado, visual e palpavelmente. Mas como que nós continuamos crendo em Jesus? Se nós não ouvimos mais, se nós não ouvimos ontem, antes de ontem, semana passada, nunca em nossas vidas vimos Jesus pessoalmente. Aí, meus irmãos,
eu compartilho com vocês algo tremendamente grandioso e consolador que a Bíblia nos coloca. Ainda bem que, em se tratando do mundo vindouro, nós dispensamos provas visíveis e palpáveis para crermos. Ainda bem. Caso contrário, nós seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. E como se não bastasse, nós deveríamos sofrer eternamente os horrores do inferno. Toda a nossa vida presente, e de um modo especial, a certeza da nossa bem-aventurada presença de Deus no céu, estão baseadas e fundamentadas em artigos de fé. E diz lá em Hebreus 11 que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a questão que fica ainda diante de nós, dos nossos olhos, nos intrigando é esta: como nós agora não podendo ver, como é que nós cremos? Como é que nós chegamos à fé? E como é que nós somos mantidos nesta fé? Como é que nós cremos sem ver? E aí então, vem um detalhe que eu gostaria de colocar para vocês, algo que às vezes a gente deixa passar em branco, principalmente o versículo 31. Esse versículo ele é fundamental para as nossas vidas, porque diz ali: estes porém foram registrados, se referindo aos sinais de Jesus, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Essas palavras foram escritas para deixar bem claro que a fé das gerações seguintes, inclusive a nossa, que a fé das gerações seguintes de cristãos partiria não da vista, não do ver, mas partiria dos testemunhos dos discípulos registrados na Bíblia Sagrada. Portanto, o crer a partir deste momento não estaria mais associado ao ver, mas o crer estaria associado a partir daquele momento ao ouvir. E ouvir o quê? Ouvir, de acordo com o texto aqui colocado para nós, ouvir os testemunhos dos discípulos registrados na palavra de Deus. É o que a gente acabou de ler. Foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, meus irmãos, a fé das gerações seguintes, a nossa geração, ela vem não mais pelo ver, mas a fé da geração que nós vivemos, essa fé vem pelo ouvir. Inclusive o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que a fé vem pela ouvir, vem pela pregação da palavra, e a pregação pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir desta pregação, desta palavra. Evidentemente que esta mesma fé chega no coração das crianças no batismo, que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então é a palavra de Deus que chega até a criança na forma de batismo. A fé chega a nós pelo ouvir e pelo batizar-se. Então, meus irmãos, esses versículos 30 e 31 são fundamentais para nós entendermos e compreendermos como somos mantidos na fé. Por quê? Porque hoje, por um lado, sim, nós enfatizamos isso nas leituras que fizemos. Se hoje a gente não passa aqui na nossa realidade por uma situação de perseguição, como nossos irmãos em outros continentes, mesmo nos tempos atuais, estão passando, mas isso não quer dizer que a gente também não seja, de certa forma, perseguidos. De uma outra forma, sim, mas ainda muitos cristãos passam por situações complicadas por serem cristãos.
Inclusive, em alguns momentos, alguns cristãos, eles são até ridicularizados quando você diz que você é uma pessoa temente a Deus. E muitas vezes rotulado de crentão, porque você crê em Cristo como Salvador, o Salvador vivo. São perseguições hoje mais sutis, são tentações mais sutis. E por falar em tentações, nós vamos entendendo então por que o nosso inimigo maligno empenha-se tanto em querer nos afastar da palavra de Deus. Porque ele sabe que hoje a fé vem e é mantida pelo ouvir. Então, se o inimigo maligno conseguir impedir que a gente ouça a palavra de Deus, que a gente leia esta palavra de Deus, se o inimigo maligno conseguir, digamos, esta proeza, significa dizer que nós estaremos mais vulneráveis em nossa fé, mais vulneráveis diante das tentações que sobrevêm em nossas vidas. Por isso que você sente no teu dia a dia essa briga interior dentro de você, para você realmente não pegar este livro sagrado e lê-lo, ou ouvi-lo. Por isso que é tão difícil às vezes você de manhã cedo no domingo dizer assim: eu vou levantar e vou à igreja e vou ouvir a palavra de Deus, porque nós somos testados e tentados pelo maligno para que nós não façamos isto. Porque fazendo isto, ou seja, vindo à igreja, ouvindo a sua palavra, lendo-a, nós ficamos fortalecidos, nos tornamos fortalezas. E não ouvindo essa mesma palavra, ficamos vulneráveis. A nossa fortaleza, ela vai sendo abalada. E aos poucos ela começa a ruir, ao ponto de repente de nós perdermos a nossa fé. Esses dias, lendo no Facebook, me deparei com um testemunho de uma pessoa que me deixou muito preocupada. Não é da nossa congregação, mas já foi ovelha do meu rebanho, anos atrás. Quando ela falou assim, ela escreveu, falando das dificuldades dela, ela escreveu assim: por isso resolvi virar descrente. Quando eu vi essa colocação, ela escreveu: por isso resolvi ficar descrente, eu quase caí da cadeira, porque eu fiquei imaginando a que ponto chega uma pessoa, irmã querida, amada, quando a fortaleza dela vai ruindo, quando a sua fé vai ruindo, quando vai desmoronando. E vai desmoronando por quê? Porque o ouvir não está acontecendo mais, o ler não está acontecendo mais. E aí a gente começa a dizer para Deus que nós não temos tempo, mas nós não temos tempo. A pergunta é para quê? Ou para quem nós não temos mais tempo? Para aquilo que realmente for importante para nós, sempre nós vamos arranjar tempo. Para aquilo que nós determinarmos como sendo prioridade, nós sempre vamos arranjar tempo. Agora, para aquilo que pode ser empurrado para um segundo momento, nós não vamos ter tempo para aquilo. E aí, à medida que nós vamos relaxando, à medida que nós vamos deixando de ouvir, conforme diz o texto aqui, né? Foram registrados estes sinais de Cristo, foram registrados na Bíblia, e eles precisam ser lidos, relidos, pregados, meditados, esses sinais, que é isso que nos mantém na fé. E se falta isso, a nossa fortaleza com certeza vai ruir. Por isso, meus irmãos, não desanimemos diante dos ataques de Satanás. Não nos desanimemos. Não nos conformemos dizendo: não, mas isso é assim mesmo, deixa quieto, domingo que vem eu vou ser diferente. Meus irmãos, sejam fortes, a tentação é muito grande. E na medida em que Satanás tem êxito em suas incursões em nossas vidas, à medida que ele vai tendo sucesso, o nosso testemunho ele vai se enfraquecendo cada vez mais. Eu pergunto
para mim mesmo, quantos de nós, inclusive eu, estaríamos dispostos a morrer, a sermos jogados nas valas, como eu citei para vocês na hora da leitura de Atos, aqueles cristãos que foram jogados em valas, e ateado fogo sobre eles, e eles não abriram mão de sua fé. Eu me pergunto, quantos de nós, inclusive eu, teríamos esta coragem? Será que na hora a gente não levantaria o braço e eu renuncio, Jesus, eu renuncio? Será que de repente não seríamos tentados a isso? Como é que está o nosso testemunho? Como é que está o nosso amor a Cristo, a nossa paixão a Ele? Como está? Será que nós não estamos precisando refletir um pouquinho melhor sobre isso? Será que não está muito cômodo para nós as coisas do jeito que estão? Será que nós estamos realmente resistindo até a morte na defesa de nossa fé? Será? Será que às vezes não estamos nos esquecendo de que o nosso Cristo é um Cristo vivo? Que hoje não precisa mais ser visto, Ele nos deixou a sua palavra, os sinais dele estão escritos aqui, isso nos basta. Não é mais o ver para crer, mas o ouvir, o ler para crer e ser mantido nesta fé. Queridos, ainda bem que Deus sabe que somos assim fracos e fragilizados. Ainda bem que Deus, na sua graça e no seu amor, vem correndinho nos proteger, nos amparar e nos perdoar. Ainda bem que Deus, quando Ele viu que os discípulos dele estavam meio titubeando na fé, mandou logo o seu filho, Ele vai lá e te mostra vivo para aqueles homens lá, porque senão o cristianismo morre ali mesmo. E Jesus foi até o encontro deles, e assim como Jesus foi ao encontro deles, também Ele vem ao nosso encontro para nos fortalecer e nos perdoar. E Ele vem ao nosso encontro na sua palavra, Ele vem na Santa Ceia, Ele vem no batismo, Ele vem para operar este milagre em nossas vidas, para que nós não caiamos da fé, para que não neguemos o Salvador Jesus, mas que acreditemos cada vez mais nele e firmemos o nosso propósito de servi-lo, inclusive estando dispostos a morrer, a abrir mão da nossa fé no Salvador ressurreto. Que esse Salvador Jesus também esteja sempre conosco, que a sua graça se manifeste, não mais pelo ver, mas pelo ouvir, que tenhamos cada vez mais amor à palavra de Deus, meditemos nela com intensidade, com fé, porque é através desta meditação que nós crescemos no conhecimento e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim possamos nós entender que a fé vem agora, não mais pelo ver, mas pelo ouvir, pelo ler, e que assim sejamos fortalecidos cada vez mais através desta palavra e dos sagrados sacramentos, em nome de Jesus, amém.